Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando das pessoas que estão com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, que fala sobre a população indígena, seu modo de vida, seus costumes, sua cultura. E dentro disso, nós vamos começar com o dia a dia na aldeia. Como é o dia a dia, quais são suas atividades, o que é que os indígenas costumam fazer, o que é que eles costumam fazer, quais são as suas ocupações. Tá? Então, diz o seguinte, no nosso livro, vocês vão pegar o livro, né, do módulo 1, a partir da página 258. Na 258, nós vamos estudar o seguinte. Nas aldeias, os indígenas realizam diversas atividades. Cada povo tem sua própria organização social para a realização das tarefas diárias ao longo dos diferentes períodos do ano. Então, essas atividades, o que eles irão fazer, vai de acordo com os seus costumes, com a sua cultura, porque cada um tem a sua individualidade. Cada povo tem a sua maneira de exercer o seu dia a dia. Mas, de forma geral, a gente costuma ter mais ou menos uma ideia de como é que é feito esse dia a dia, o que é que eles costumam fazer. Aí, na página 258, com a extensão da 259, vocês podem observar melhor alguma dessas atividades, tá? Olha, como, por exemplo, lá em cima, na 258, a gente tem uma imagem de duas indígenas que estão aí exercendo uma tarefa, estão exercendo uma atividade. Então, as mulheres são responsáveis pela roça, onde cultivam o milho, batata doce, cana-de-açúcar, banana e mandioca. Então, a responsabilidade de cultivar, e muitas vezes do próprio plantio, é da mulher. O homem, né, o indígena, o homem, ele ara a terra, prepara a terra, mas quem vai plantar, na grande maioria das vezes, são as indígenas, são as mulheres. Assim também, como quem vai cultivar essas plantações são as mulheres, são as indígenas. E elas também são responsáveis pelas outras tarefas, como cuidar das crianças, preparar a alimentação. De maneira geral, é assim que acontece. Na segunda imagem, nós temos dois indígenas que estão aí no rio, estão no açude, estão num lugar com água, né? E aí, o que acontece? Os homens realizam a caça e a pesca, além de produzirem objetos e ferramentas utilizados na aldeia. Então, a responsabilidade de caçar, de pescar, da alimentação, no sentido da carne, não é? Da proteína, é de responsabilidade do homem. É o homem, o indígena, o homem, que faz essa tarefa. Mas, quando ele chega na aldeia, quem vai preparar esse alimento é a indígena, é a mulher, são as mulheres. E assim também eles são responsáveis, os homens, pela produção das ferramentas. As ferramentas de caça, as ferramentas de pesca, isso é de responsabilidade dos homens. Na imagem abaixo, vocês podem observar no livro de vocês, nós temos o pajé. Quem é o pajé? É o líder espiritual na aldeia e tem muitos conhecimentos medicinais para tratar doenças. Ele é muito respeitado pelo Caiapós, que é um tipo de uma tribo indígena, não é? Certo. O pajé, ele é responsável, para nosso entendimento, é como se ele fosse um médico. Né? Nós estamos doentes aqui, nós procuramos um médico. Lá na aldeia, os indígenas costumam procurar o pajé. É ele quem vai dar a medicação, que é através das ervas, né? Muitas das vezes eles buscam essa medicação através das ervas, que a pessoa, se eles estão sentindo determinada dor, aí ele vai e prepara aquela erva para dor, seja dor de barriga, ou seja dor no braço, quebrou o braço, ou sentiu qualquer outra dor, dor de cabeça, ele vai preparar aquela erva, aquela medicação, e aí o indígena vai tomar, vai fazer eles vão fazer, eles irão ingerir essa medicação e assim, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eles vão ficar bom, porque ele tem todo um conhecimento, daquelas plantas, e aí ele vai saber a medicação direitinho para cada um, ou para cada dor que aquela pessoa está sentindo.
Tá, na página seguinte, nós temos, na 259, mais outras duas imagens. São duas crianças brincando, não é? Tá, então, além de brincar, as crianças caiapós costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias. Dessa forma, elas podem começar a aprender as atividades que irão desempenhar quando forem adultas. Então, as crianças estão sempre ali, junto com os adultos. E como é que o texto fala? Eles vão aprendendo através das brincadeiras e através do acompanhamento pelos seus pais e também como os outros demais membros da tribo, eles vão aprendendo essas tarefas. As meninas vão aprendendo o que as indígenas fazem, como os meninos também vão aprendendo o que os homens fazem. Porque é uma divisão necessária para eles. Eles acham importante isso. Terem a tarefa dos homens, terem a tarefa das mulheres. E aí as crianças vão aprendendo isso conforme elas vão brincando e conforme elas vão se envolvendo, vão participando ali do dia a dia com os adultos. O chefe Caiapó é esse que está aí na imagem, na representação de vocês. Então, o chefe Caiapó é o líder responsável por tomar as principais decisões na aldeia. Normalmente, ele considera as opiniões e as vontades da maioria dos membros da aldeia e suas decisões. Então, há um chefe, alguém que está ali para coordenar, para tomar de conta daquela aldeia, não é? Para ter um líder principal. Mas ele não vai tomar decisão sozinho, não. Ele senta com os mais velhos, ele senta com os mais responsáveis por aquele povo, não é? Assim também como todos, até as próprias crianças. E aí eles sentam junto, mais especialmente com esse que eu citei, né, com os mais velhos. E aí eles vão tomando as decisões que eles acham mais importantes, principalmente no que diz respeito aos benefícios deles, como indígenas, não é? Os benefícios deles, no que diz respeito, por exemplo, eles precisarem sair da aldeia, e aí eles não têm. Vamos supor que eles acham necessário ter um transporte para eles. Então, estamos aqui, é necessário ter um transporte, porque se o que nós não podemos resolver aqui, a gente pode resolver na cidade, a gente pode resolver fora. E aí eles vão se juntar e vão ver qual a melhor solução, o que eles podem fazer a respeito disso, vão sentar com os outros membros da aldeia e vão tomar uma decisão do que eles podem fazer para buscar, por exemplo, esse transporte, ou levar alguém que está doente, não é? Alguém que está muito doente não está tendo como resolver ali na aldeia mesmo, como vamos fazer o transporte dessa pessoa para a cidade, assim como as demais questões que podem aparecer no meio daquela aldeia. Na página 260, nós temos as brincadeiras indígenas, que aí já envolve as crianças, né? Especialmente as crianças. Como é que eles costumam brincar? As crianças indígenas, elas adoram brincar, né, nos rios, como também com os próprios instrumentos, com os próprios brinquedos. Tem 3 exemplos aí na 260, na página 260. Existem 3 exemplos aí para vocês. Nós temos a peteca, nós temos o peão e nós temos o barbante, brincadeira de barbante. Sim, essas brincadeiras são de origem indígena, não é? Essa peteca aí que vocês podem ver são as crianças chavantes que costumam brincar de peteca. Olha, nós estamos citando algumas exemplos, estamos dando exemplo de alguns povos, tá? Não é só determinado a um. Nós tivemos uma ideia de como eram as atividades na aldeia dos caiapós, e agora a gente está tendo uma ideia de como as brincadeiras dos chavantes, né? Aí nós temos a peteca, que é uma brincadeira muito interessante, que nós também costumamos brincar, né? Que é bater a peteca e brincar, e jogar, e se divertir. Então, eles costumam muito brincar com isso. Nós temos também o peão, não é, na segunda imagem aí, as crianças do povo Galibe costumam brincar com o peão, aí já é um destaque do povo Galibe, tá? Elas separam as melhores sementes da palmeira, de Tucumã, montam seus peão e organizam os torneios. O objetivo é ver quem consegue deixar o peão rodando mais tempo. Nós temos a última
brincadeira, exemplo da brincadeira, que é do barbante, que também aqui a gente costuma usar muito, né, que é entrelaçar o barbante entre os dedos, e aí desmontar, fazer o desmonte desse barbante com a mão, depois a mão da pessoa tem que estar livre, não é? Então, as crianças, os calapalos, eles brincam com esse tipo de brinquedo, né? Então, ele é feito de palha, da palha de buriti trançada. Depois de feito o cordão, o objetivo da brincadeira é construir as melhores formas geográficas. Eles fazem desenho de animais, objetos, como eu falei também, como colocar a mão e desprender, tá certo? E aí, baseado nisso também, lá, como nós já estamos chegando na questão do final do capítulo, nós temos os direitos indígenas. Os indígenas, eles têm direito que estão na Constituição, tá? Então, nós temos o exemplo aí na página 261, que vai falar sobre os direitos. Então, de acordo com os dados de 2010, existem atualmente no Brasil cerca de 900 mil indígenas. Isso em 2010 existiam cerca de 900 mil indígenas. Então, acredita-se que esse número hoje está bem maior, não é? Então, de 5 anos para cá deve ter aumentado. Então, se dividem em mais de 200 povos. Desses 900 mil, isso em 2010, desses 900 mil, existiam 200 povos, 200 tribos, né, 200 povos distintos, uns diferentes do outro, tá? Apresentam culturas e modos de vida bastante diferentes. Então, aqui a gente tem uma ideia de mais ou menos como que eles fazem, não é? A gente tem uma ideia dos caipós, dos chavantes, então, mas a gente tem uma ideia de como que eles vivem, como são essas culturas, mas são distintas, são bem diferentes a sua maneira, o seu dia a dia, por exemplo. Então, o respeito à diversidade indígena é garantido por lei no Brasil, assim como outros direitos. E aqui nós temos um exemplo do artigo da Constituição, o artigo 231, que fala assim: são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao governo, não é? Demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí nós temos bem claro que são os direitos dele. Eles têm, através da Constituição, essa organização social dos seus costumes, das suas línguas, das suas crenças, e também é um dever, né, é responsabilidade, na verdade, do governo demarcar, dizer aonde que começa e aonde que termina as terras dos povos indígenas, o que lhe é de direito, não é? Afinal, quando os portugueses chegaram aqui, eles já habitavam. Então, boa parte dessa terra são deles. Então, é importante demarcar, saber o que são dos indígenas e dos que não são, tá certo? Aí nós temos 3 imagens de 3 crianças muito lindas, não é? Nós temos essa indígena, nós temos que ela está no Amazonas, essa outra criança, que é do Mato Grosso do Sul, e essa outra que é do Tocantins. Então, em busca dos direitos desses indígenas, para que essas crianças cresçam em suas terras e que seus costumes, suas línguas, crenças e tradições aconteçam, é necessário preservar, é necessário cuidar. E assim, a Constituição, ela vem para reforçar e para garantir tudo isso a eles. Tá? Eu vou deixar para vocês a atividade correspondente à nossa aula, a atividade da página 259, que vocês vão saber aí a realização de saber quem são os povos correspondentes, da página 259, e a atividade da página 262. Tá? Que vocês tenham um bom dia.